No quadro Saúde e Cidadania de hoje, a nutricionista Adali vai falar sobre diabetes e os cuidados com a alimentação. Boa tarde, Adali. Mais uma vez, seja bem-vinda à TV Porto. Boa tarde, obrigada de novo por receber o pessoal aqui da saúde. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho de diabetes, né? Que tá aí aumentando o número também muito, igual a obesidade, em proporções basicamente iguais também. Adali, para que o pessoal de casa possa entender um pouco melhor o que é exatamente a diabetes. Bom, o diabetes ele se constitui assim de uma síndrome que acaba sendo uma alteração na capacidade de absorção de glicose. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é quando a pessoa ela já tem uma deficiência na produção da insulina. Então a pessoa ela acaba não produzindo adequadamente ou não produz. Com isso a glicose ela fica circulando na corrente sanguínea e acaba elevando daí o diabetes. E também tem o diabetes tipo 2, que esse aí ele já é mais comum de acontecer. Pode acontecer geralmente em pessoas acima de 45 anos, onde a pessoa ela tem um problema na ação da insulina. Ela produz, só que essa insulina ela se torna resistente em relação à sua ação. Com isso a pessoa acaba também levando o quadro de hiperglicemia que gera o diabetes. Quais são as condições que possam vir a favorecer, a contribuir para a pessoa ter diabetes? Bom, sobrepeso é uma das condições primordiais. Pessoas acima do peso, então, tendem a ter muitas chances de desenvolver um diabetes, caso não cuide. Que nem eu falei, pessoas acima de 45 anos, pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, que são sedentários, pessoas que já têm histórico familiar, que já têm uma mãe, ou um pai, ou avós, que são parentes mais próximos de diabetes. Tudo isso acaba se tornando já um alvo a ter um diabetes. Como nós podemos cuidar e até mesmo prevenir? Isso. Aí entra no caso a alimentação, né? A alimentação ela é primordial no cuidado do diabetes. Então a alimentação ela é tanto para o diabético tipo 1 quanto para o diabético tipo 2. Então o cuidado ele tem que ser essencial. Aqui eu trouxe alguns alimentos que a gente pode estar indicando para o diabético, principalmente os alimentos integrais. No caso aqui a gente tem o arroz integral, tem granola, tem linhaça, tem a chia, biscoitos sempre integrais, tanto salgados quanto doces. Aqui tem linhaça, igual a linhaça aqui em grão e a triturada. E lembrando que os produtos diet são específicos para diabéticos. Tem uma diferença aí entre produto diet e produto light. O diet, ele é restrito em açúcar, é um alimento que é isento de açúcar, na questão de carboidratos. Então o diabético ele pode consumir tranquilamente. Já para quem quer a perda de peso e não é diabético, daí tem que ser o produto light, que no caso ele é restringido 25% de cada componente. Então acaba se tornando menos calórico, menos gorduroso, com menos taxa de açúcar. E o diet isento de açúcar. E tem alguns alimentos também que o diabético ele tem que evitar no caso. Por exemplo, o açúcar. Então no caso do açúcar tem que ser substituído pelo adoçante mesmo, não tem outro jeito. Frutas, muitos diabéticos têm dúvidas em relação a frutas. Pode consumir? Pode, só que ele tem que ter uma moderação. Por exemplo, frutas no máximo 3 ao dia e nunca em quantidade grande. Por exemplo, eu vou comer 2 bananas de uma vez. Não, come uma na parte da manhã, outra à noite. Mas sempre intercalar, uma fruta de manhã, uma tarde e uma à noite. Mas o diabético ele pode sim consumir qualquer tipo de fruta. Claro, tem algumas frutas que elas contêm um pouquinho mais de carga glicêmica, que no caso é o açúcar. Por exemplo, melancia, mamão, melão, a banana, são frutas que a gente não costuma consumir com casca, então acaba se tornando maior o índice glicêmico dele. No caso de maçã, pera, ameixa, que são frutas que a gente consegue consumir com casca, esse índice acaba se tornando melhor. Então até para o diabético é melhor o consumo de frutas com casca. O feijão também é uma leguminosa que pode ser consumida, ele tem alto teor de fibra, então muitos diabéticos têm dúvida, eu posso comer feijão, mas não é um açúcar? Não, feijão é um tipo de proteína vegetal, então ele pode ser consumido normal, todos os dias na alimentação. Lembrando que para ser melhor seria o arroz integral, que é onde o arroz que tem maior taxa de fibras. Mas se a pessoa de repente não conseguir comprar o arroz integral, que ele se torna um pouquinho mais caro, a pessoa pode estar colocando essa fibra na hora da cocção do arroz. Por exemplo, pode colocar uma linhaça, pode colocar uma quinoa, que daí acaba se tornando um arroz semi-integral. E algumas verduras que pode ser consumida, só que também com moderação. Eu trouxe aqui no caso a abóbora, que são alimentos que contêm uma taxa de açúcar também um pouquinho maior, beterraba, cenoura.
Então esses a gente tem que sempre fazer um rodízio. Quando, por exemplo, se no meu almoço tiver uma abóbora, eu não vou comer uma cenoura junto. Então sempre tá optando por um. Agora, nos outros casos, chuchu, pepino, tomate, leguminosas, por exemplo, ervilha, lentilha, esses podem ser consumidos mais tranquilamente. Assim como os folhosos também, alface, couve, rúcula, tá? E bolacha recheada, então, refrigerantes, tudo isso o diabético, na verdade, ele tem que evitar ao máximo, porque são produtos que contêm muito açúcar, então acaba não sendo indicado. Por quê? Porque vai elevar a glicemia e vai dar problema. Adali, ao descobrir que a pessoa é diabética, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Sim, descobrindo, geralmente a gente se descobre pelo exame, né? De repente, num exame de rotina, você perceber que a sua glicemia deu maior que 99, já deve procurar um médico ou nutricionista. Lembrando assim que o diagnóstico, ele sempre é feito pelo médico. Nenhum outro profissional pode fazer esse diagnóstico mesmo. O tratamento, sim. Se a pessoa já é diabética e ela vai fazer um exame e percebeu que deu acima de 135, aí também ela deve procurar, porque daí já começa a ficar descompensado. E lembrando mais uma vez que o diabetes, ele não tem cura. A partir do momento que a pessoa adquiriu o diabetes, tem que ser feito tratamento, mas ele não existe mais uma cura. Aí é para a vida toda, tem que cuidar da alimentação, exercício físico, cuidado com bebida alcoólica, que também eleva muito a glicemia. As pessoas que já estão acima de 45 anos já devem ter um cuidado maior. E esses exames também, exame de glicemia, tanto colesterol, para a gente fazer um check-up, já todos são feitos gratuitamente no Hospital Municipal. Adali, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no nosso quadro Saúde e Cidadania e também quero deixar o espaço para que você possa passar aí mais alguma informação aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho. Na verdade, assim, a alimentação está presente em muitas doenças, muitas alterações metabólicas, tanto no diabetes, na pressão alta, na obesidade, problemas renais. Então, assim, tudo a gente tem que saber um pouquinho o que pode, o que não pode consumir em determinada doença ou determinada síndrome. No caso do diabetes, a gente tem que cuidar principalmente com o açúcar, né? Então eu mostrei aqui alguns alimentos integrais, que são os alimentos que são mais indicados. Os refinados, açúcar, arroz, pão branco, batata, esses alimentos eles têm que ser consumidos com moderação. E na próxima semana estaremos de volta com o nosso quadro Saúde e Cidadania.